Meu querido irmão, minha querida irmã, para a reflexão do Evangelho do dia. Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. E hoje vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 24 a 30. São Lucas, capítulo 4, versículo de 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje o Evangelho nos parece como um desabafo de Jesus. Jesus, o enviado do Pai, para transformar, modificar, curar e trazer um novo alento, um novo direcionamento para a humanidade. Jesus, com a sua palavra, ele simplesmente deixava muitas pessoas constrangidas, porque a palavra que saía da boca de Jesus eram palavras com autoridade. Autoridade de um Deus que conhecia muito bem o ser humano. Que, portanto, o que ele falava era para a conversão, transformação da humanidade. Mas é interessante que Jesus começa dizendo que, em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus volta a Nazaré e lá ele quer transformar a vida das pessoas. Mas muitas pessoas conhecem Jesus, como aquela criança que cresceu ali, filho do carpinteiro, né? E ele sabia quem era Jesus. Jesus volta, na qual as pessoas proclamando ele como rei, aquele que cura, aquele que liberta. Então as pessoas não confiavam muito em Jesus. Mas aqueles que confiavam em Jesus eram transformados. As suas vidas eram transformadas. As suas enfermidades eram curadas. A dignidade era devolvida a essas pessoas que conheciam Jesus. Tanto assim ele vai dizer de Elias, né? O profeta Eliseu, vai dizer também daquela viúva em Sarepta, vai dizer de Naamã, o sírio, porque foram pessoas que se abriram para a graça de Deus, acolheu a graça de Deus diante do Senhor, né? Se humilhou, digamos assim, para que aquela graça pudesse alcançar o coração dessas pessoas. Elas foram curadas, transformadas e modificadas. Mas aquelas pessoas que não acreditavam, não viam que ali estava a presença do próprio Deus do Senhor na figura de Jesus, não eram curados, muitos não aceitavam Jesus. E quando Jesus começava a pregar, incomodava tanto assim, que aquelas pessoas, quando ouviam a palavra de Jesus, principalmente quando ele pregava na sinagoga, aquelas pessoas começaram a ficar revoltadas, porque eram verdade aquilo que Jesus falava. E a verdade às vezes machuca, às vezes a verdade dói. É tanto assim que aqueles homens começaram a ficar furiosos com o Senhor e levaram ele para o monte e queriam jogá-lo de lá. Mas Jesus sabia que nada ia acontecer com ele, porque a sua hora não tinha chegado. Jesus então ergue a cabeça e passa no meio deles e continua a sua missão.
Muitas vezes nós somos assim também, homens e mulheres. Muitas pessoas não são transformadas, muitas pessoas não são curadas, porque não acreditam em Jesus. Um Deus que pode curar, um Deus que pode modificar, um Deus que pode transformar as nossas vidas, trazer um alento, paz ao nosso coração. Muitas pessoas hoje sofrem por falta de acreditar, por falta de ter fé. Quantas pessoas hoje vivem na depressão, na tristeza, porque já não tem mais nenhuma perspectiva de vida. Mas Deus, Ele nos dá essa força, essa coragem de olhar para o mundo, encarar as dificuldades sem medo, passar no meio delas e seguir adiante. Porque nós temos uma missão para ser terminada neste mundo, para ser concretizada. Então não importa as perseguições, não importa as ameaças, não importa nada disso. Se você está com Deus, fazendo a vontade de Deus, não importa. Segue em frente, vá em frente, faça o seu melhor. Faça aquilo que Deus pede. Você será um vitorioso, uma vitoriosa. E você entenderá que é com Deus que nós venceremos as dificuldades, venceremos as tempestades. Então Deus quer agir na nossa vida. Mas é necessário que eu creia, é necessário que eu aceite. Como essas pessoas que foram citadas, Eliseu, o profeta Elias, tantos homens e mulheres da Bíblia, que acolheram Jesus e as suas vidas foram transformadas. Por isso é necessário a gente aprender a acolher. Esse tempo nós estamos vivendo, um tempo favorável, um tempo de graça, que é o tempo quaresmal, na qual eu e você somos chamados a olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e sem ter medo, dizer: Senhor, eu preciso ser curado aqui, eu preciso ser libertado aqui, eu preciso ser transformado aqui, e apresentar ao Senhor. Ele conhece cada um de nós, claro, né? O evangelho de ontem, terminando, dizia: o Senhor nos conhece por dentro. Claro que Ele nos conhece. Mas é preciso que a gente reconheça nossas falhas, senão não tem como Deus agir. É necessário que eu reconheça que eu estou doente, senão não vou usar o remédio para ser curado. É necessário que eu reconheça um pecador, uma pecadora, para que a misericórdia de Deus recaia sobre a minha vida e eu modifique a minha vida. Então o tempo quaresmal é o tempo favorável para você modificar a sua vida, mas não queira modificar a vida do outro. Primeiro mude a sua, transforme a sua vida. É necessário que nós aprendamos isso. Às vezes nós queremos tirar o cisco do olho do teu irmão, como a palavra mesmo diz, enquanto no teu tem uma trave. Então é necessário que eu olhe para dentro de mim, reconheça os males que habitam em mim, para que eu possa me libertar deles, para que eu possa vivenciar um tempo de graça, que é o tempo da quaresma, e quando chegar a Páscoa, eu possa me ressuscitar, um homem novo e uma mulher nova. Assim seja. Amém.